Oi, pessoal, tudo bem? O assunto dessa semana é ditadura militar. A nossa apostila chama de ditadura militar. Em alguns outros materiais a gente acha como regime militar. Enfim, queridos, de um jeito ou de outro, algumas pessoas defendem que não foi ditadura, porque havia a Constituição. Porém, todo regime no qual os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, não estão em equilíbrio, quando o executivo tem poder superior aos demais e quando ele tem muito mais poder, o nome disso é uma ditadura, né? Aquela brincadeirinha que eu sempre faço com vocês. Eu gosto muito de jiló, adoro jiló. Mas ele não vai ficar mais docinho se eu chamar ele de morango. Ele vai continuar sendo um jiló. Então, esse regime militar que a gente teve durante 20 anos no Brasil, ele foi sim um regime de exceção. O que é um regime de exceção? É um regime no qual os direitos individuais são cancelados, as liberdades individuais são cerceadas, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, a liberdade de relacionamentos de livre associação, por exemplo, né, também foi proibida. Então, se a gente lê a Constituição de 1964, que foi instituída pelo Ato Institucional número 4, essa Constituição ela coloca plenos poderes ao executivo. Então, mesmo tendo uma Constituição, mesmo tendo partidos políticos, mesmo que houvessem eleições, perdão, né, mesmo que ocorressem eleições naquela época, é, era um regime de exceção, era sim uma ditadura, né? Para algumas pessoas esse período foi excelente, para outras pessoas esse período já não foi tão bom. Todo governo é assim, né? Todo governo ele precisa equilibrar as demandas dos vários grupos da sociedade, certo? Uma sociedade é formada por vários grupos, elites agrícolas, elites industriais, elites comerciais, grupos, setores mais pobres, setores médios da sociedade. Então, existem vários setores de uma sociedade que têm demandas próprias. Então, todo governo precisa equilibrar essas demandas. Um governo, qualquer governo, que agrade mais a um lado e menos o outro lado, vai ter problemas para se sustentar, certo? Então, todo governo precisa manter um certo equilíbrio. As pessoas que falam bem desse período do regime militar ou da ditadura militar percebem que existiu esse equilíbrio. Sim, existiu. Porque se não houvesse esse equilíbrio, o governo não duraria 20 anos, certo? Mas ele foi sim um regime de exceção, ele foi sim uma ditadura. Se vocês me perguntarem se foi uma época boa ou ruim, eu vou dizer para vocês que eu era neném, eu nasci nesse período, eu era criança pequena, eu não sei dizer para vocês se era bom ou se era ruim. Como historiadora, eu posso contar para vocês o que ocorreu. E vocês é que vão fazer a opinião de vocês. Vocês é que vão formar aquilo que vocês acreditam. Eu não posso dizer se eu acho que é bom ou ruim, né? Historiador não tem acho, historiador conta o que foi e ponto, certo? Então, a gente vai estudar esse período aí, chame como você quiser, de regime militar, de ditadura militar, não importa. Foi uma ditadura, foi um regime de exceção, certo? Então, vocês precisam lembrar que vocês vão fazer vestibular e vocês vão fazer Enem. Nos vestibulares, no Enem, eles chamam de ditadura militar, certo? Então é esse período aí que a gente vai estudar agora, tá ok? Então vamos começar? Ainda durante o governo do João Goulart, as pessoas ficaram com muito receio daquelas reformas de base, especialmente no tocante à reforma que dizia a reforma agrária. Então, foi feita uma grande passeata que foi chamada de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa marcha, essa passeata, reuniu 500 mil pessoas em São Paulo e 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, foi a estimativa da época. Então, esses setores que lideraram essa marcha foram setores conservadores da sociedade. Então, com isso, essa parte civil da sociedade deu forças, inclusive financeiras, para que a cúpula
das Forças Armadas que eram contra o governo do João Goulart organizassem um golpe. Um golpe que aconteceu na madrugada do dia 31 de março de 1964. O principal argumento disso ter acontecido foi a luta contra os comunistas, um avanço de ideias comunistas no Brasil. E aí, eu falei para vocês que o golpe ocorreu no dia 31 de março, na madrugada do dia 31 de março. Queridos, foi na noite, entre o dia 31 e o dia 1º. Inclusive, isso tem fontes históricas que relatam isso, existem jornais que demonstram isso. O golpe aconteceu de verdade dia 1º de abril. Porém, no Brasil, o dia 1º de abril é dia da mentira. Então, eles não queriam ser associados a essa data. Né? O pessoal que deu o golpe, o pessoal que instituiu o regime militar, não queria ser associado ao dia da mentira. Então, por isso, a data oficial que ficou foi o dia 31 de março. Mas se vocês olharem na apostila de vocês, está lá dizendo que o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, assumiu o governo do dia 2 de abril ao dia 15 de abril. Se ele assumiu dia 2, é porque o golpe aconteceu dia 1º, certo? Mas enfim, isso é questão de data, nenhum lugar do mundo vai cobrar data para vocês, é só uma curiosidade, né? É só uma curiosidade que é interessante a gente ver como que a história pode ser manipulada e adulterada, às vezes em pequeninas coisas, para seguir como um veículo ou para servir de argumento para quem quiser, né, decretar alguma coisa historicamente instituída, certo? Vamos continuar. Então, essa aí é uma imagem da marcha, né, Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, para mostrar que tinha apoio da sociedade civil. Então, foi um golpe civil-militar. E as pessoas vão perguntar, professora, por que golpe se no período do regime militar era chamado de revolução? Qual é o problema aí dos dois termos? Meus lindos, revolução é todo episódio histórico que altera completamente todas as estruturas da sociedade. Altera a política, a economia, a parte cultural, a parte social, tudo. Aí é uma revolução. No caso, a Revolução de 30 alterou completamente. Né? O voto era aberto, passou a ser secreto. Existia o voto de cabresto, tudo bem que continuou existindo, mas diminuiu bastante. As mulheres não podiam votar. Existia a política café com leite. Com a Revolução de 30, as oligarquias perderam poder, ou seja, a parte política modificou. A parte econômica modificou também, porque o Brasil passou a investir mais na sua industrialização. A parte social modificou, porque passou a ter leis trabalhistas, mulheres votando, mulheres com direitos políticos. Isso é uma mudança social. Mudanças culturais. O Getúlio Vargas tentou instituir um nacionalismo através do samba, através do carnaval como uma festa popular brasileira, enfim. Né, o futebol também ele utilizou como um instrumento de agregar a sociedade brasileira em torno de um gosto comum. Enfim, mudou, né, a Revolução de 30 mudou todos os aspectos da nossa sociedade. O golpe de 1964 não mudou nada. Pelo contrário, os setores que buscavam apoiar esse golpe eram setores conservadores. Ser conservador significa querer conservar as coisas como estão. A sociedade está boa do jeito que está? Eu acho isso, eu acredito nisso, eu quero isso, então eu sou um conservador. Se eu acho que não está bom, que precisa mudar, que alguma coisa, aí eu tenho um outro pensamento diferente desse ser conservador. Perceberam? Então, perdão. Então, ser conservador é manter as coisas como estão. E esse golpe de 1964 foi um golpe, não foi uma revolução. Foi um golpe por quê? Gostando ou não do governo, tá? Por favor, não estou falando opinião aqui. Gostando ou não do governo, ele está legitimamente instituído? Então, se ele é tirado de forma ilegal, ele então foi tirado por um golpe. O João Goulart, ele era vice-presidente
do Jânio Quadros, ele assumiu dentro da lei, ele aceitou o parlamentarismo dentro da lei, ele fez um plebiscito, voltou a ser presidencialismo, ele era o presidente dentro da lei. Então, a retirada dele do poder, que não tenha sido pela lei, não foi por eleição, não foi por impeachment, não foi pela lei. Então, foi um golpe. Por mais que vocês achem isso super legal, nossa, o período militar foi fantástico. Beleza, você pode achar isso. Porém, foi um golpe e foi uma ditadura, ok? Então vamos continuar. Então, esse golpe civil-militar foi liderado por setores das Forças Armadas, não era todas as Forças Armadas. Nem todo mundo dentro do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha concordavam com isso. Então, foram setores das Forças Armadas e isso oficialmente a data do dia 31 de março de 64. Acabou ocorrendo a renúncia do João Goulart e quem assume o governo provisoriamente foi o deputado, né, o presidente da Câmara dos Deputados, o Ranieri Mazzilli. Ele ficou do dia 2 ao dia 15. Então, nesse período aí, é um período de transição no qual os militares assumem o poder definitivamente. Embora o nome seja regime militar ou ditadura militar, eles tiveram uma liderança, os presidentes da República foram todos militares nesse período aí, mas esse governo teve um apoio bastante importante, bastante significativo da sociedade civil. Senão eles nem teriam se mantido no poder, né? Eles precisavam desse apoio. Então, parte da imprensa apoiou, publicou diversos editoriais apoiando esse novo regime. A imprensa teve um poder bastante importante na propagação dessa ideia de que eles estavam defendendo o Brasil do comunismo, de que eles estavam defendendo o Brasil de terroristas, certo? Então, no dia 2 de abril de 1964, ocorreu no Rio de Janeiro a Marcha da Vitória. Quase 1 milhão de pessoas celebraram a vitória dos militares contra o comunista João Goulart. A gente já conversou disso, ele não era comunista, ele era populista, só que ele teve ideias que para a época foram radicais demais. Nesse mesmo dia, foi criado o Comando Supremo da Revolução. Olha por que o nome passou para a história como Revolução de 64, mesmo não tendo sido. Esse comando era composto por membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E esse comando realizou eleições indiretas para presidente, para saber quem seria o primeiro presidente desse regime. A respeito desse período, muita gente fala assim: ah, tal presidente era da linha dura, esse período foram os anos de chumbo. Por que isso, queridos? Porque as Forças Armadas não formavam um bloco homogêneo, não formavam um bloco único. Havia dissidências entre eles. Dentro das Forças Armadas tinham pessoas que eram contra, completamente contra esse regime. E daqueles que eram a favor, tinha um pessoal que era conhecido como uma linha branda, um pessoal mais suave, que eles defendiam que esse governo militar deveria ser transitório, pequeno, para salvar o Brasil dessa ameaça comunista que existia na época, adotar medidas menos autoritárias, as reformas que eles achavam necessárias e depois redemocratizar o Brasil. Eles acreditavam nisso. Mas existia um pessoal que era chamado de linha dura. Esse galera do linha dura, eles defendiam sim uma ditadura com uma inspiração autoritária e que fosse duradoura. Então, o general Castelo Branco, que foi o primeiro presidente desse período, ele estava associado ao pessoal da linha branda. Ele era uma pessoa que preferia atitudes um pouco mais suaves. Então, como eu estava falando para vocês, o Ranieri Mazzilli, ele ficou um período bem curtinho, do dia 2 ao dia 15 de abril, só enquanto essa eleição indireta ocorria. O primeiro presidente, de fato, do período militar foi o Castelo Branco. As reformas do governo Castelo Branco iniciaram com o chamado Ato Institucional número 1. Meus lindos, ato institucional é um decreto
que tem poder sobre a Constituição. Não é uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional, a gente tem uma lei, né, a Constituição, e quando precisa modernizar, organizar de alguma maneira, fazer algo que modifique em algum pedacinho a Constituição, o nome disso é uma emenda. Como se fosse um remendo, né? É uma emenda na Constituição que é votada pelo Congresso, certo? Então, essa emenda constitucional ela é dentro da lei. A Constituição prevê essas emendas para ser modernizada ao longo do tempo. Já um ato institucional é um decreto que tem poder sobre a Constituição. Quando você precisa revogar algumas coisas dentro da Constituição, mas não quer simplesmente rasgar essa Constituição e jogar fora, né? Você não quer decretar que você está fazendo um regime de exceção, você cria um ato institucional. O Getúlio Vargas já tinha feito isso, né? O Getúlio Vargas, quando ele assumiu na Revolução de 30, ele faz atos institucionais e quando ele assume no Estado Novo, quando ele coloca a ditadura dele, o Estado Novo, ele já implanta o Estado Novo com uma nova Constituição, justamente para não precisar fazer atos institucionais, certo? Então, um ato institucional é um decreto que permite que o Poder Executivo crie leis sem aprovação do Legislativo, ou seja, olha o Executivo aí sendo superior ao Legislativo. Então, o primeiro ato institucional dava ao governo o poder de cassar mandatos e suspender os direitos políticos de todo e qualquer opositor, o que enfraqueceu tanto a oposição quanto o poder legislativo. Todo regime democrático tem oposições, né? Tem gente que apoia o governo que está e gente que não apoia. Todo governo democrático é assim, a democracia faz parte de você concordar ou não concordar com o que está acontecendo. Então, nesse momento, o regime ele começa a caçar a oposição para que não houvesse oposição. E esse ato institucional dava esse poder. Então, o ato institucional número 1 determinava também que o Congresso não pudesse votar qualquer medida. Desculpa. Se o Congresso não pudesse votar qualquer medida que o Executivo propôs num período de 30 dias, essa medida estaria automaticamente aprovada. Como assim? Então, por exemplo, o presidente mandou uma proposta de lei qualquer. O Congresso não conseguiu aprovar. Durou 30 dias esse trâmite e o Congresso não conseguiu aprovar. Então, a medida estava automaticamente aprovada. Além disso, foi criado o SNI, Serviço Nacional de Informações. Esse órgão era responsável pela repressão e ele passou a colocar em prática a doutrina de segurança nacional para combater qualquer tipo de influência que fosse considerada subversiva ou comunista na sociedade. Isso deu a legitimidade para muitas prisões. Muitas pessoas foram presas nesse momento e muitas medidas arbitrárias contra políticos e líderes sociais ocorreram. O ato institucional número 3 foi criado em 1966. Ele determinava eleições indiretas para governadores e vices também. Os prefeitos das principais cidades seriam indicados pelos governadores e não eleitos. Ou seja, os prefeitos das capitais e das cidades das regiões consideradas regiões estratégicas. Como assim região estratégica? Cidade que tem um porto é uma região estratégica. Cidade que é fronteiriça também é uma cidade estratégica. Por exemplo, Paranaguá é uma cidade estratégica, tem porto. Foz do Iguaçu é uma cidade estratégica, fica bem na fronteira. Então, as capitais do Brasil, as capitais dos estados, seriam os prefeitos indicados pelo governador, e essas cidades estratégicas também teriam os prefeitos indicados pelo governador, certo? As demais cidades, vereadores e prefeitos, a eleição era normal, as pessoas podiam votar escolhendo dois, né? Entre dois, né? Ou um candidato da Arena ou um candidato do MDB, certo? Os governadores era eleição indireta, o presidente, né, desde o ato institucional número 1 já era indireta. Em outubro
ano de 1965, foi criado o Ato Institucional número 2. Ele foi instituído estabelecendo que as eleições para presidente seriam de forma indireta e ele também extinguiu todos os partidos políticos do Brasil. E ele criou um regime bipartidário. E aí eu vou dar uma dica para vocês, se vocês precisarem lembrar. Ato número 2, né? Dois partidos. É dica bem bobinha para vocês lembrarem mesmo, né? Ato institucional número 2, dois partidos. Então, isso foi criado o bipartidarismo. Só teriam dois partidos políticos no Brasil. A Aliança Renovadora Nacional, chamada de Arena, que seria, então, um partido da situação, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Sim, qualquer semelhança com o atual PMDB não é mera coincidência. É o mesmo partido, só colocar o P na frente. O MDB seria um partido de oposição, porém é uma oposição permitida. Né? Os políticos que fossem uma oposição muito declarada seriam considerados subversivos e seriam caçados. Então, é uma oposição, mas não muito. É uma oposição de leve. O primeiro, o Arena, era formado por políticos daquela antiga UDN, que apoiava o regime militar. Enquanto que o segundo, esse que eu acabei de falar para vocês, o MDB, eram políticos do PTB, do antigo Partido Trabalhista Brasileiro, e do PSD, do Partido Social Democrático, que eram, né, como eu falei, políticos que eram uma oposição de leve. O quarto ato institucional é o ato que elaborou uma nova Constituição para o Brasil. Então, ó, de onde eu tirei para vocês, se vocês quiserem ler a lei toda, se alguém tiver curiosidade de ler, eu pesquisei lá, fui lá no site do Planalto, do governo, para achar onde que estava o ato institucional. Então, ali, ó, esse ato institucional, ele considera que a Constituição de 46, aquela Constituição pós-ditadura do Vargas, já não estava mais atendendo as medidas nacionais, não estava mais atendendo às exigências nacionais. Além disso, era necessário uma Constituição que representasse os ideais e princípios desse novo regime, que, olha só, eles se chamavam realmente de revolucionários, queridos. Eles se chamavam aqui de revolucionários, ó, revolução. Então, eles também consideravam que somente uma nova Constituição poderia assegurar a continuidade desse regime. Certo? E aí eles instituem, né, que o Congresso faria a nova Constituição. Ok? Então, esse é o ato institucional número 4, elabora as medidas para a nova Constituição desse regime aí, desse período militar. Nessa época, foi necessário, para se consolidar no poder, o governo precisava lidar com a crise econômica que o Brasil estava enfrentando. O Brasil passava por um processo bastante grave de crise, e esse processo se intensificou nos primeiros anos da década de 1960. Por isso, esse governo militar criou uma equipe econômica que adotou um programa provocando intensos cortes nos investimentos estatais na economia. Além disso, esse novo modelo econômico acelerou a abertura da economia do Brasil ao capital internacional, com a instalação de multinacionais no Brasil. Então, para isso, para acelerar o crescimento brasileiro, eles criaram o Programa de Ação Econômica do Governo, o PAEG. Esse programa incentivou as exportações, abriu o Brasil ao capital exterior, fez uma reforma, aquelas reformas que o João Goulart já pretendia fazer, menos a agrária, obviamente. Né? Então, eles fizeram uma reforma na área fiscal, tributária e financeira. O Brasil realmente cresceu economicamente nessa época. É um período que foi chamado de milagre econômico ou milagre brasileiro. Então, durante esse período, o PIB cresceu 11,1% anualmente, é um crescimento bom. Para isso foi criado o Banco Central para centralizar as decisões econômicas. Foi criado também
o SFH, o Sistema Financeiro Habitacional, e o Banco Nacional de Habitação. Essas duas coisas, o sistema financeiro e o Banco Nacional de Habitação, era para favorecer o crédito e resolver o déficit habitacional, ou seja, para garantir que as pessoas pudessem comprar suas próprias casas. Isso tudo seria financiado pela Caixa Econômica Federal e pelo FGTS, que foi criado nesse momento, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, esse imposto foi criado em 1966, era descontado do trabalhador, como ainda hoje é, né? Ainda hoje existe, é descontado do trabalhador e utilizado para incentivar, para estimular a construção civil. E aí depois o trabalhador poderia resgatar esse seu FGTS para poder financiar a casa própria. Além disso, foi favorecida a criação de vários bancos, estimulado o mercado de capitais, abertura de créditos para o consumidor, principalmente para as classes médias. Por que principalmente para as classes médias? Porque o pessoal mais pobre, eles não tinham como conseguir créditos, conseguir empréstimos, por não terem garantias do pagamento desses empréstimos. Mas para o pessoal do setor médio da sociedade, esse período foi um período que aumentou bastante o seu poder de compra. Muitas pessoas puderam adquirir carros, adquirir bens, casas, enfim. O governo também criou 274 estatais. Empresas estatais como a Telebrás, a Embratel, a Infraero. E essas empresas estatais abriram concursos e abriu um emprego. Então, gerando emprego, a gente sempre conversa nas nossas aulas, tendo emprego, as pessoas consomem. Consumindo, as empresas produzem e abrem mais postos de emprego. Com mais gente empregada, são mais pessoas para consumir. Ou seja, é toda uma população que paga imposto, é todo um monte de empresas que pagam imposto. Então, realmente, a economia cresce. O ministro da Fazenda, o Delfim Neto, ele dizia que era importante primeiro o bolo crescer para depois distribuir. Então, a ideia do governo nesse período aí do milagre econômico era fazer primeiro a economia crescer. Funcionou? Claro que sim. Né? Essa política deu resultados na redução da inflação, no aumento do PIB, na ampliação de indústrias e no crescimento da nossa economia. Porém, nem tudo é um mar de rosas. Porém, ocorreu também o aumento da concentração de rendas, a diminuição do poder de consumo de grande parte da sociedade, principalmente as pessoas mais pobres. As classes médias, teve um aumento no seu poder de consumo, mas as classes mais pobres teve uma redução do seu poder de consumo. Então, a divisão social do Brasil ficou ainda maior. A desigualdade social ficou ainda maior nesse período. O presidente Castelo Branco e os seus aliados consideravam que a partir de 1967, com a consolidação das reformas, a cassação dos políticos considerados subversivos, comunistas, bem como o avanço das transformações econômicas, poderia começar um processo de redemocratização, porque eles queriam realmente um processo curto, um período curto de governo para organizar o país. Para eles, as mudanças efetuadas pelo período militar garantiriam um controle político do Brasil. No entanto, essa percepção não era compartilhada por todo mundo. Nem todos os membros do governo e nem todos os membros das Forças Armadas achavam necessário manter o golpe por mais um tempo ainda, para manter o controle sobre a sociedade. Portanto, nós tínhamos, de um lado, o Castelo Branco, que é esse senhor aqui, defendendo a redemocratização do Brasil após 67. De outro, o Arthur Costa e Silva, que é esse outro senhor aqui, defendendo a manutenção do regime militar para ampliar as conquistas que eles consideravam importantes. A nova orientação do governo desagradou até mesmo os antigos aliados, provocando a oposição de jornalistas e políticos que tinham apoiado esse golpe. O Carlos Lacerda, que é esse senhor aqui,
que é um jornalista, lembram dele, aquele que levou o tiro no atentado da Rua Toneleiros, lá na época do Getúlio Vargas? Então, é o mesmo jornalista. Esse Carlos Lacerda, ele apoiou o golpe militar. Porém, nesse momento, o endurecimento das medidas do regime fez com que ele participasse da criação da Frente Ampla. Nessa foto que eu estou mostrando para vocês, ele está conversando com o Juscelino Kubitschek, ó. O Juscelino Kubitschek, que havia sido presidente do Brasil. Então, o Carlos Lacerda, junto com o Juscelino, mais o Leonel Brizola, juntos eles formaram uma coisa chamada Frente Ampla, que era um movimento de oposição ao governo. O objetivo da Frente Ampla era criar uma oposição sistemática ao governo militar e promover a abertura política do Brasil. Porém, o endurecimento do regime, a Frente Ampla foi proibida pelo governo e foi feita uma eleição indireta que elegeu o Arthur da Costa e Silva, um presidente da linha dura. Nos primeiros anos do regime, ocorreram manifestações estudantis e de outros grupos sociais que se opunham ao regime e que lutavam pelo retorno da democracia. Porém, essas manifestações elas foram se enfraquecendo e perdendo força a partir de 1966. Com a escolha do presidente Costa e Silva para a presidência, os movimentos voltaram com força total a se manifestar contra o governo. Durante o governo do Costa e Silva, os protestos então voltaram, como eu já tinha falado para vocês, e o movimento mais crítico, o momento mais difícil, foi justamente com a morte do rapaz Edson Luiz de Lima Souto no restaurante Calabouço. O que foi que ocorreu? Esse estudante, ele era de uma escola secundarista, ou seja, uma escola de ensino médio, e essa escola funcionava no mesmo lugar do restaurante Calabouço. E esse restaurante era um restaurante universitário que funcionava com subsídios do governo para fornecer alimentação para os estudantes por um preço mais baixo e com os cortes do dinheiro público para os setores estatais, com os cortes de verba que o governo militar fez, principalmente para as universidades e para os restaurantes universitários, a comida ficou com uma péssima qualidade. Então, os estudantes se manifestaram nesse restaurante contra o preço da comida e a repressão foi extremamente violenta. A polícia repreendeu de maneira muito violenta essa manifestação e esse rapaz acabou morrendo. Então, tá aí uma foto dele, da morte desse menino. Ele tinha apenas 18 anos. Então, meus queridos, por causa disso, na missa que foi celebrada em homenagem ao Edson Luiz, milhares de pessoas compareceram para prestar homenagem. E eles carregavam faixas dizendo assim: mataram um estudante, que podia ser seu filho. Isso revoltou as pessoas começaram a perceber que realmente estava acontecendo alguma coisa errada. E milhares se juntaram a essa manifestação desses estudantes. Isso gerou a organização de uma outra passeata, que aconteceu 2 meses depois, que foi chamada de Passeata dos 100 mil. Essa passeata juntou grupos políticos, artistas, a sociedade de modo geral. Eles estavam se manifestando contra as medidas autoritárias do governo militar. Então, aí uma outra foto desse período. Vocês conhecem alguém dessa foto aí? Sabe quem que é esse sujeito aqui? E esse? Nessa mesma época, metalúrgicos de Minas Gerais ocuparam a fábrica na qual eles trabalhavam e iniciaram uma greve pedindo melhores salários. Manifestações de trabalhadores ocorreram em outras fábricas, não só de Minas Gerais, mas também de São Paulo. A repressão policial foi tão grave, foi tão forte, que os grevistas acabaram sendo derrotados. Porém, elas voltaram a ocorrer em outros lugares e nas mesmas fábricas. Então, ficou claro para os trabalhadores que eles estavam num momento diferente. Por causa disso, eles começaram a se fortalecer.
A repressão, em vez de diminuir essas manifestações, aumentou as manifestações. Os sindicatos, as entidades representativas dos operários se fortaleceram e eles passaram a protestar por mudanças na economia e na política. Além de estudantes e trabalhadores, setores da Igreja Católica também se opuseram ao regime, além de políticos e jornalistas. Nesse período, os jornais que tinham apoiado o golpe anteriormente passaram a publicar os primeiros textos contrários ao regime, questionando as medidas autoritárias do governo. Tudo isso aumentou ainda mais a tensão política e fortaleceu aqueles que defendiam medidas ainda mais duras contra a oposição. A primeira ação que os militares tomaram foi a proibição das manifestações. Em todo o Brasil, em todo lugar, as prisões de estudantes e trabalhadores continuaram. Todos aqueles que desobedecessem à proibição de se manifestar foram presos. Mas isso não impediu novos atos de enfrentamento contra os militares. No final de agosto e início de setembro, o deputado Márcio Moreira Alves, que era do MDB, fez uma série de discursos contra o governo. Isso irritou bastante os militares da linha dura, que exigiram a cassação do deputado. Só que o Congresso não atendeu esse pedido. O deputado continuou tendo seu mandato normal. Como reação, o governo decretou um novo ato institucional. O ato institucional número 5. Ele ordenou o fechamento do Congresso e a suspensão do Legislativo no Brasil. O que isso significa? A ampliação dos poderes do Executivo, consolidando um aparato repressor do Estado, conferindo amplos poderes, no qual as garantias individuais, as liberdades individuais, os direitos civis estavam completamente suspensos. Os instrumentos de repressão poderiam agir livremente contra qualquer um que fosse considerado subversivo ou opositor. Além disso, esse novo ato institucional autorizava medidas autoritárias, como, por exemplo, a suspensão do habeas corpus. O que é o habeas corpus, meus caros? O habeas corpus é um instrumento jurídico que permite que você responda a qualquer processo em liberdade. Então, com o habeas corpus sendo suspenso, o que acontecia? Qualquer pessoa poderia ser presa por qualquer motivo, por qualquer crime, poderia ser presa e ficar presa aguardando o julgamento. No caso de crimes comuns, isso, dependendo do crime, a gente até que não acha tão estranho. Mas, em casos de crimes políticos, o que acontecia? As pessoas poderiam ficar presas e serem torturadas enquanto aguardavam o julgamento. Essa é a grande questão. O habeas corpus, ele serve para evitar pessoas inocentes de serem presas. Por exemplo, você foi acusado de um roubo. Se você fica preso, enquanto você espera o julgamento, a investigação desse roubo, pode acontecer várias coisas com você dentro da prisão e você ainda pode... você está com a sua liberdade suspensa, né? É um direito seu aguardar o julgamento em liberdade, é um direito de todo cidadão aguardar o seu julgamento em liberdade. Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Por isso que existe o habeas corpus. O habeas corpus ele só não é colocado em caso de flagrante delito. Você foi pego cometendo crime, aí, claro, o habeas corpus não cabe. Mas fora isso, todos nós temos o direito de responder em liberdade. Então, nesse momento aí, com o habeas corpus suspenso, as pessoas podiam ficar presas, aguardando o julgamento, e como o executivo estava superior aos outros poderes, o judiciário obedecia completamente o executivo. Então, a pessoa poderia ficar presa por 5, 6, 20 anos, se fosse o caso, enquanto não acontecia julgamento, ok? Isso, por causa de crimes políticos, aconteceu bastante. Além disso, cassações de direitos políticos, censura dos meios de comunicação, os políticos ligados à Frente Ampla foram cassados e presos. Alguns se exilaram, alguns foram embora do Brasil, que foi o caso do Leonel Brizola.
Estudantes e operários foram presos, professores universitários, professores de ensino médio, membros da Marinha, membros do Exército, membros da Aeronáutica. Lembrem que nem todo mundo estava concordando com o que estava acontecendo. Então, qualquer um que ousasse falar contra o que estava acontecendo foi preso nesse momento. Jornalistas foram presos, jornalistas foram censurados e perseguidos. Ou seja, as pessoas que foram presas não eram criminosos. Após o decreto do Ato Institucional número 5 e o fechamento do Congresso, o governo tomou uma série de medidas para perseguir a oposição. Para isso, o presidente Costa e Silva publicou vários outros atos institucionais que conferiam ao Poder Executivo o poder de governar por meio de decretos, além de modificar o calendário eleitoral, aumentar a incidência da cassação de direitos políticos, entre outras várias ações. Dessa forma, o regime militar entrava numa nova fase, mais repressiva e mais autoritária. Esse período é chamado de Anos de Chumbo. Em agosto de 69, o presidente Costa e Silva ficou doente. Por conta disso, ele precisou se afastar. O vice-presidente era o civil Pedro Aleixo. Porém, a junta militar não queria que o Pedro Aleixo assumisse o governo. Então, eles fizeram uma nova eleição indireta e escolheram o Emílio Garrastazu Médici como presidente. O posicionamento do Médici era extremamente conservador. Sinalizava com clareza as intenções de intensificar ainda mais os mecanismos repressores do Estado. O resultado do endurecimento da repressão e do aumento da censura foi o silenciamento das oposições. Grupos políticos que se opunham ao regime foram caçados e afastados. Organizações estudantis foram postas na ilegalidade e a censura ficou ainda mais rígida. A única manifestação que começou a ser organizada nesse momento contra o governo foram as guerrilhas, que nós vamos falar um pouco mais para frente. No governo Médici, foi intensificada aquelas medidas econômicas que já tinham começado nos períodos anteriores, no período lá do Castelo Branco. O chamado milagre econômico tem um avanço ainda maior nesse período do Médici, porque ele adotou medidas para conter ainda mais a inflação, promover o desenvolvimento da economia e expandir a industrialização do Brasil. Então, várias obras foram criadas nesse momento para incentivar a nossa industrialização. Nessa foto que vocês estão vendo aí, é uma foto da Transamazônica. Portanto, houve investimentos nos setores centrais da economia: siderurgia, os transportes, a mineração e a geração de energias. Essa aí é outra foto também da Transamazônica. Essa é um pouquinho mais recente. Outra característica do período foi a realização de grandes obras públicas. A Transamazônica, que eu já mostrei para vocês, a Ponte Rio-Niterói, que é essa daí. Essa ponte facilitou bastante a vida de todo mundo que mora no Rio e trabalha em Niterói, ou mora em Niterói e trabalha no Rio. Antes tinha que pegar balsa e era muito mais demorado o trajeto. Então, essa ponte foi construída nesse período do governo Médici. E a hidrelétrica de Itaipu, aqui no Paraná também, foi feita nessa época. Nessa época, nesse período do governo Médici, nesse período de Anos de Chumbo, começou uma intensa repressão aos meios de comunicação, a censura em todos os tipos de programas, nos jornais, nas revistas, nos livros publicados e nos programas de televisão. Além da censura, começou um programa bastante importante de propaganda do governo, propagandas ufanistas. O que é o ufanismo? O ufanismo é a valorização do orgulho nacional. Isso que é o ufanismo. Então começou a fazer uma série de propagandas valorizando o orgulho de ser brasileiro, o que não é de todo ruim, né, mas foi uma estratégia utilizada para a política.
Então, essa estratégia foi utilizada pelo governo para reforçar o apoio popular, através de uma intensa propaganda. O elemento principal dessa propaganda era a exaltação dos valores patrióticos, construindo a imagem de um país forte e de intenso crescimento econômico. Para reforçar essa imagem, foram elaborados slogans que eram utilizados em diferentes contextos. O slogan do Pra Frente Brasil, o slogan do Ninguém Segura Esse País, Brasil ame ou deixo e vários outros. Esse discurso era disseminado por todos os meios de comunicação, especialmente na televisão. A TV, ela se tornou popular no Brasil durante a década de 1970 e tornou-se o veículo ideal para a divulgação de propagandas e notícias favoráveis ao regime. O outro elemento que foi super importante nessa propaganda do governo foi o esporte. Assim como Getúlio Vargas utilizou o futebol como um elemento de coesão nacional, como um elemento de valorização do nosso nacionalismo, o governo militar fez a mesmíssima coisa. Aproveitou o momento de uma seleção de futebol que era de excelentes esportistas, de excelentes atletas, e investiu nisso. E, por uma sorte enorme, o Brasil venceu a Copa de 70. O governo Médici utilizou essa vitória justamente como propaganda política. A nossa seleção brasileira é tão maravilhosa porque o Brasil é um país maravilhoso. Foi esse o discurso que foi veiculado. Então, a Copa do Mundo de 70 foi o maior exemplo dessa propaganda ufanista. As vitórias da seleção foram associadas à grandeza do Brasil e à grandeza do regime militar. Durante o campeonato, foi criado aquele jingle que é usado até hoje para frente Brasil, que acompanhava os jogos da seleção e exaltava os valores ufanistas e nacionalistas. Esse jingle a gente ainda tem. Vocês conhecem, vamos ouvir. Pessoal, o uso da propaganda política não é exclusividade de regimes autoritários. Na realidade, todos os governos utilizam esses mecanismos de propaganda, mesmo em períodos democráticos. É muito comum políticos de diferentes posicionamentos utilizarem técnicas de propaganda para defender seus projetos e conquistar o apoio popular. É importante a gente lembrar que os meios de comunicação são responsáveis por produção de propaganda política e pela defesa de vários projetos. Estudar essa questão é extremamente importante, porque a gente verifica a propaganda política não é apenas em época de eleição, não é apenas o programa obrigatório do partido falando de tal e tal candidato. Essa propaganda política, ela é veiculada das mais diversas formas, incluída numa conversa informal, ocasional, no meio de uma novela, por exemplo, incluída num bate-papo de um filme, que passa muito de leve, e de repente é um comercial de algum produto. Então, essa propaganda ela é utilizada de várias formas para fazer com que a população apoie ou não apoie determinadas medidas. Então, todos os governos se utilizam disso. E nos governos autoritários, como existe a censura, a propaganda que é veiculada é apenas a favorável ao governo. Numa democracia já não é assim. Numa democracia ocorre a existência de propagandas dos mais variados pontos de vista, dos mais variados grupos sociais. Então fica muito mais fácil para nós, população, formarmos a nossa própria opinião. Uma democracia tem a parte ruim, que a gente fica sabendo de todas as coisas que estão acontecendo, todas as corrupções, todas as bandalheiras que ocorrem. Isso é ruim, mas é bom ao mesmo tempo. Por quê? Porque se a gente sabe o que está acontecendo, a gente pode tomar medidas contra. Se a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não pode fazer nada a respeito. Então, numa democracia, a gente pode formar a nossa própria opinião.
Num sistema autoritário, a gente não consegue formar opinião. Por quê? Porque o nosso conhecimento, ele é cerceado. Apesar de todos os mecanismos autoritários, da censura, das perseguições e da intensa propaganda, vários setores da sociedade brasileira se organizaram para lutar contra o regime. Porém, esses setores se radicalizaram, iniciando uma luta armada, formando grupos de guerrilha urbana e rural. Dentre esses grupos, os dois líderes mais famosos é o capitão do exército Carlos Lamarca e o professor Carlos Marighella. Esses grupos, eles se inspiraram no sucesso das lutas de guerrilha de Cuba e da China. Então, eles queriam derrubar o regime militar através de táticas de guerrilha. Os principais grupos que surgiram nessa época foram o Comando de Libertação Nacional, chamado de Colina, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, a Ação Libertadora Nacional, ALN, e todos eles tinham vínculo com o Partido Comunista Brasileiro. Por causa dessas táticas de guerrilha, assaltos a bancos, bombas colocadas em transportes públicos, esses grupos guerrilheiros, por serem também aliados ao Partido Comunista Brasileiro, acabaram voltando a opinião pública contra toda e qualquer pessoa que fosse uma oposição ao governo. Toda e qualquer pessoa que, artistas, intelectuais, jornalistas, qualquer pessoa que quisesse falar contra o que estava acontecendo, já era colocado junto no mesmo pacote de guerrilheiros comunistas. Então, nem todo mundo que foi oposição ao governo naquela época era da guerrilha. Nem todo mundo que foi oposição ao governo valorizava a luta armada. Pelo contrário, foram alguns grupos que se organizaram e utilizaram técnicas de extrema violência e, por conta disso, acabaram voltando à opinião pública favoravelmente ao regime. Além dessas guerrilhas contra o governo militar, ocorreram grupos de guerrilheiros também apoiados pelo governo militar. Eram grupos paramilitares que perseguiam as figuras de oposição. Exemplos disso são o Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, e o Esquadrão da Morte. Esses dois grupos foram responsáveis pela tortura e pela morte de uma série de pessoas, guerrilheiros ou não. O próprio governo intensificou a repressão e a violência. Novos atos institucionais foram criados para legitimar as punições contra pessoas que se opunham ao governo. O Ato Institucional 13, por exemplo, determinava a pena de exílio para acusados de subversão e envolvimento em movimentos contrários ao regime. Várias pessoas nesse momento precisaram se exilar para não ser presas. Artistas, intelectuais, o Caetano Veloso, por exemplo, o Gilberto Gil, o Chico Buarque e vários outros. Já o Ato Institucional 14 previa a pena de morte para todo e qualquer acusado de incentivar ou de participar ações revolucionárias ou de guerrilha. Lembrando que o simples ato de ler um livro poderia ser compreendido como um ato subversivo. Depende do livro que você estivesse lendo, obviamente, né, pessoal? Então, por isso foram criados órgãos de repressão contra os movimentos de extrema esquerda. Disseminaram-se a tortura, o assassinato de vários presos políticos. Sobressaíram-se o Destacamento de Operações e Informações, o DOI, e o Centro de Operações e Defesa Interna, o CODE. Esses dois departamentos eram conhecidos mais com a sigla juntinha dos dois, o DOI-CODE. Outro órgão de repressão vinculado ao Estado era o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. A atuação dos grupos de guerrilha, tanto de oposição quanto os favoráveis ao movimento militar, ao regime militar, acabaram contribuindo para que a população brasileira, para que a sociedade brasileira ficasse contra esses guerrilheiros. A opinião pública ficou contra esses guerrilheiros e a favor do regime. Então, a articulação das medidas repressivas, a construção de uma imagem positiva e esses grupos sendo derrotados, esses grupos guerrilheiros sendo fragmentados e presos, colaborou muito
para uma imagem mais positiva, mais favorável ao governo. Além disso, um outro fator que colaborou nesse processo foi o crescimento econômico do Brasil, o famoso milagre econômico que a gente já conversou. Só que esse contexto favorável começou a ser abalado em 1973. Nesse ano, surgiram sinais de esgotamento do milagre econômico, justamente por causa de uma crise internacional. O petróleo teve um aumento muito rápido dos seus preços, e isso fez com que o Brasil, que dependia da importação de grande parte do petróleo consumido, começasse a enfrentar problemas econômicos que impediram a continuidade do crescimento. Então, o esgotamento econômico de alguns setores das Forças Armadas os levou a defender uma mudança nas orientações gerais do governo militar, escolhendo um representante que fosse politicamente mais inclinado a uma abertura política. Alguns setores do governo defendiam até a escolha de um presidente civil. Porém, a cúpula das Forças Armadas escolheu um militar, o general Ernesto Geisel. Essa escolha significou o retorno ao poder do grupo mais brando, do grupo que queria mudanças mais suaves, demonstrando a imposição do governo, ou melhor, a disposição do governo em dar início a uma abertura. Essa abertura, ela deveria ser feita de maneira lenta, de maneira gradual, para redemocratizar o Brasil. O general Geisel e seus aliados tinham 4 objetivos importantíssimos para o seu governo. Em primeiro lugar, eles precisavam negociar com os setores mais conservadores das Forças Armadas para garantir a realização de reformas políticas. Os setores da linha dura, os setores mais conservadores das Forças Armadas, queriam manter o governo. Então, ele tinha que negociar com eles para essas reformas políticas serem aprovadas. Em segundo lugar, ele tinha que garantir o controle de todas as forças subversivas. Ele tinha que evitar também a formação de novas organizações que ameaçassem a estabilidade do governo. Em terceiro, o grupo do Geisel pretendia começar reformas políticas que garantissem o início da redemocratização do Brasil. E, por último, era necessário manter o crescimento econômico, para garantir que a realização das suas políticas fossem aprovadas. O primeiro grande problema que o Geisel teve que enfrentar eram os efeitos da crise do petróleo. A elevação do preço do barril do combustível fez a economia internacional entrar em recessão. Isso causou o aumento do endividamento do Brasil. Nesse cenário, o modelo econômico que era dependente de um capital internacional entrou em crise, porque o nosso país passou a receber menos recursos para investir na economia. A crise do petróleo, então, foi um duríssimo golpe na economia mundial e no modelo desenvolvido aqui no Brasil, no modelo adotado pelo regime militar. Um dos pilares do apoio da classe média ao regime militar era justamente o crescimento econômico. À medida que esse pilar começou a ruir, o regime também perdeu seu fôlego. Ou seja, à medida que a classe média foi perdendo seu poder aquisitivo, o apoio ao regime militar também foi sendo diminuído. Além disso, o Geisel também tinha que lutar contra os principais órgãos de repressão. Esses órgãos eles eram contrários a qualquer política de abertura e eles defendiam que o país ainda sofria o risco de novas atividades subversivas. Eles defendiam que a ameaça comunista ainda havia e que o Brasil não estava pronto para ser aberto novamente para uma democracia. Então, o Geisel adotou uma estratégia de uma abertura lenta, gradual e segura, promovendo pequenas reformas que visavam diminuir a repressão. Um bom exemplo disso é a autorização de alguns exilados políticos retornarem ao Brasil. Em 75, o governo decidiu acabar com a censura em 2 dos principais jornais da época, o Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde.
O fim dessa censura possibilitou a publicação de notícias que criticavam o governo, especialmente as graves violações aos direitos humanos realizadas por agentes da repressão. Nessa época, foram realizadas eleições para o Congresso e para as Assembleias Legislativas, sem restrição à propaganda dos candidatos. Os candidatos do MDB, que pregavam o retorno da democracia e o respeito aos direitos humanos, conseguiram a maioria, 16 das 22 cadeiras do Senado. Na Câmara dos Deputados, a Arena manteve a maioria, mas o avanço do MDB também foi expressivo. Com esse cenário, o governo criou uma nova lei para controlar o legislativo. Foi a chamada Lei Falcão. Esse nome é por causa do nome do ministro da Justiça, o Armando Falcão. Essa lei impedia que os candidatos falassem durante a sua propaganda eleitoral. Eles podiam mostrar o nome, o número e um breve currículo, o que ele era, o que ele fez da vida, só. Em 77, foi adotado o Pacote de Abril. Esse Pacote de Abril era um conjunto de medidas para fortalecer ainda o governo, criando senadores biônicos. O que eram esses senadores biônicos? Eles eram nomeados pelo presidente, nomeados pelo executivo, para compor 1/3 do Senado. O mandato de presidente foi ampliado também, de 5 anos para 6 anos de governo. Setores mais autoritários das Forças Armadas continuaram adotando estratégias violentas para reprimir a oposição. O presidente Geisel teve sucesso na sua articulação política para enfraquecer a linha mais conservadora do governo militar. Ele foi capaz de indicar um sucessor entre os militares. Então, seu sucessor escolhido foi o general João Batista Figueiredo. O Geisel, ainda no finalzinho do seu governo, aboliu o Ato Institucional 5, restabeleceu o habeas corpus, acabou com a censura prévia, tanto para o rádio quanto para os jornais e para a televisão. Acabou também com as penas de morte e com a prisão perpétua. Essas reformas previam que o executivo ainda poderia adotar medidas de emergência, caso fosse necessário, sem a aprovação do legislativo. Um dos acontecimentos mais importantes desse finalzinho do governo do Geisel foi justamente a rearticulação do movimento sindical. Então começou a pipocar greves por todo o Brasil. O presidente Figueiredo comprometeu-se a dar continuidade ao processo de abertura que havia sido iniciado no governo do Geisel, que era aquele processo de uma abertura lenta, gradual e segura. Então, em 79, ele criou a Lei da Anistia, que determinava que tanto os acusados de crimes de subversão como os torturadores a mando do regime fossem igualmente perdoados. Essa lei possibilitou o retorno de milhares de exilados ao país, permitindo também que militares não fossem julgados por crimes nesse período. Além disso, o governo acabou com o bipartidarismo, possibilitando a criação de vários novos partidos. Em 1980, seguindo a política da abertura, foi restabelecido o voto direto nas eleições para governos estaduais e municipais. Em 1982, começa o movimento de Diretas Já. Esse movimento foi ganhando força na sociedade sob a liderança do MDB, com o deputado Ulisses Guimarães. Diversas manifestações ocorreram exigindo mudanças no governo. Então, em 1983, o deputado Dante de Oliveira propôs uma emenda constitucional de eleições diretas para a presidência da República. O movimento pelas Diretas Já se espalhou por todo o Brasil. Nas principais cidades ocorreram manifestações, passeatas pedindo pelas eleições diretas para presidente. No entanto, a emenda do Dante de Oliveira foi derrotada no Congresso Nacional. E as próximas eleições para presidente ainda foram de maneira indireta. Como a
proposta de uma eleição direta para presidente não passou, a emenda do Dante Oliveira foi recusada, não passou, em janeiro de 85, foi eleito no colégio eleitoral para presidente da República, ainda de forma indireta, o primeiro civil depois desse período aí militar. Tancredo Neves foi o presidente do Brasil eleito e o seu vice foi o José Sarney. Mas o governo desses dois homens é um assunto para a próxima aula.